Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do Brasil e do mundo. E olha só, nesta semana foi anunciado o reajuste do salário mínimo para 2026. As mudanças começam a valer a partir da virada do ano. Veja agora como o novo valor vai impactar outros benefícios. O governo confirmou que o salário mínimo vai passar para R$ 1.621, representando um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. O reajuste passa a valer já no início de 2026, mas o novo valor só aparecerá no pagamento de fevereiro. Com a mudança, benefícios e programas sociais que são vinculados ao salário mínimo também devem ser impactados, como o abono salarial PIS/PASEP, que passa a variar entre R$ 135,08 e o valor integral do novo salário mínimo de acordo com os meses trabalhados. O INSS, que com o aumento do benefício começa a ter mais margem para crédito consignado, seguro-desemprego, que estabelece um novo piso de recebimento do benefício, e o CadÚnico, que passa a aceitar inscrições para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 810,50. O reajuste do salário mínimo corresponde à soma da inflação média do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, dos últimos 12 meses e o Índice de Crescimento Real do PIB dos 2 anos anteriores, que cresceu 3,4%. Em dezembro do ano passado, o governo aprovou uma lei que limita o ganho real do salário mínimo a 2,5%. Assim, o reajuste vai somar a inflação acumulada até novembro, mais 2,5% de aumento real. E olha só, ainda falando de economia, os preços das viagens por carros de aplicativo triplicaram em dezembro. Os relatos são de moradores da cidade de São Paulo. Vamos ver. O preço do transporte por aplicativo está sendo alvo de várias reclamações dos usuários na cidade de São Paulo. A Uber e a 99 são os principais alvos na rede social X, o antigo Twitter. As pessoas estão comentando sobre como depois da Black Friday que os aplicativos fizeram essa extrema mudança nos preços das corridas. Os usuários comunicaram que corridas que antigamente eles pagavam um preço considerável, neste mês de dezembro, triplicaram o valor. E por isso, muitos estão abandonando os transportes por aplicativo e trocaram pelo transporte público. Ainda mais que agora algumas linhas do metrô de São Paulo passaram a funcionar 24 horas por dia. A Uber se posicionou e disse que o aumento do preço se deu por conta da alta demanda de corridas neste mês e o baixo número de motoristas. E o preço alto é justamente para incentivar os motoristas a trabalharem mais. A 99 ainda não se posicionou. Olha, e o fim da escala 6x1 pode estar se aproximando. A PEC foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora vai seguir para votação em plenário. Caso seja aprovada, ainda precisa do aval da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita 36 horas a jornada de trabalho. Agora, a PEC da escala 6x1 segue para a votação no plenário do Senado e, se for aprovada, será necessário o aval da Câmara dos Deputados. O objetivo da proposta do fim da escala 6x1, de acordo com o relator, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, é assegurar o maior tempo de descanso ao trabalhador sem prejuízos financeiros. A proposta também estabelece uma transição progressiva. Se promulgada, a carga horária no próximo ano será de 40 horas semanais como carga horária máxima. Terá uma redução anual de 1 hora até chegar nas 36 horas. O senador ainda afirmou que esse tipo de implantação do novo limite garante a adequação das escalas de trabalho e para a contratação de novos empregados, garantindo a segurança jurídica aos empregadores e o monitoramento dos impactos econômicos. O fim da escala 6x1 enfrenta resistência entre os deputados e senadores da oposição e da base governista, por possíveis impactos negativos na economia. O tema estava travado há 10 anos na casa e ganhou força nas redes sociais em manifestações e mobilização popular, que reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas a favor do texto.
que limita a 8 horas de trabalho diário e 36 horas de carga horária máxima semanal, sendo distribuídas em 5 dias da semana e sem possibilidade de diminuição de salário, com 2 dias consecutivos de repouso remunerado, sendo de preferência aos sábados e domingos. Atualmente, o limite da jornada é de 44 horas por semana. Olha, vamos mudar de assunto agora e com um alerta importante. Um levantamento mostra que 1 a cada 13 idosos morre até 12 meses depois de sofrer uma fratura na bacia. Vamos ver os detalhes com o Alexandre Cardoso. As fraturas de quadris em idosos estão entre os eventos mais preocupantes da saúde pública. 1 a cada 3 idosos morrem em até 12 meses após sofrerem uma fratura no quadril, normalmente devido a complicações evitáveis. A estimativa, segundo um estudo, é que globalmente ocorrerão cerca de 6 milhões de fraturas de quadril por ano até 2050, triplicando os números atuais. Segundo o Ministério da Saúde, com o aumento da longevidade no Brasil, surge o alerta para as quedas, que representam 62% das lesões não fatais em pessoas com mais de 60 anos. Além disso, 90% das fraturas de quadril em idosos têm como causa quedas da própria altura, muitas vezes dentro de casa, especialmente ao levantar da cama, ao se desequilibrar em tapetes soltos, pisos molhados ou quando há pouca iluminação. Esse tipo de fratura em idosos é ocasionada por uma combinação de fatores, como a fragilidade dos ossos devido à osteoporose, perda de força e volume da musculatura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a mobilização precoce em até 48 horas após a cirurgia de quadril reduz em 20% o risco de mortalidade e acelera o retorno às atividades da vida diária. A reabilitação após a fratura no quadril atua na redução de complicações, trabalhando o preparo físico do idoso, prevenindo novas quedas e promovendo qualidade de vida após a alta do hospital. E agora uma história comovente. Uma menina de 7 anos mandou uma cartinha para os Correios para participar de uma campanha de Natal. Mas ela não queria nenhum brinquedo. O que ela pediu foi ajuda para a família dela pagar o aluguel e não ser despejada da casa onde mora. Vamos ver agora com a Gabriela Andrade. A cartinha de uma criança de 7 anos mobilizou moradores de Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul, após ela pedir de presente de Natal algo incomum para a idade, ajuda para pagar o aluguel e evitar que a família fosse despejada. A pequena Lorena colocou na mensagem a preocupação com a mãe Fabiola, que está doente, desempregada e sem condições de arcar com as dívidas acumuladas. Em um trecho da carta, Lorena escreveu: "A gente precisa, a gente não tem onde ficar. Minha mãe não tem dinheiro. Com juros e multa vai ficar 5 mil. Minha mãe está doente e não tem condições. Eu fico muito triste com isso. Eu fico triste vendo minha mãe assim." O pedido, enviado a um programa de Natal dos Correios, ganhou repercussão local e desencadeou uma corrente de apoio. Moradores da capital sul-mato-grossense passaram a procurar a família e a cartinha foi oficialmente adotada pela Receita Federal. A mãe de Lorena diz que a filha acompanha de perto as dificuldades financeiras. Doente e sem renda há quase 3 anos, ela relata que a menina demonstrava ansiedade nos dias após escrever a carta, temendo que o pedido não fosse atendido. A mãe só descobriu o conteúdo exato quando a mensagem foi divulgada pela mídia local. Ela, Lorena e os outros 2 filhos de 11 e 14 anos tinham até esta quarta-feira para ficarem na casa, caso os aluguéis não fossem pagos. A família é do interior do estado, da cidade de 2 Irmãos do Buriti, mas com os problemas de saúde de Fabiola, com tendinite distensora espinhal e epicondilite medial no cotovelo, precisa de atendimento contínuo na capital e tiveram que se mudar. Essa situação sensibilizou a população de Campo Grande, reforçou a importância de campanhas como esta. Só neste ano, os Correios tiveram mais de 7 mil pedidos que já foram atendidos graças à mobilização social. Olha só, quem perdeu algum item no aeroporto de Guarulhos tem prazo até 29 de janeiro de 2026 para recuperar. Veja os detalhes agora com o Eric Rabelo. Um verdadeiro tesouro à espera do dono. A Justiça espera que ele seja finalmente resgatado. A Justiça de São Paulo publicou um edital determinando um prazo para proprietários recuperarem mais de 17 mil itens achados, perdidos ou abandonados no Aeroporto Internacional de São Paulo,
em Guarulhos, entre abril de 2019 e outubro de 2020. O período para solicitar os pertences termina em 29 de janeiro de 2026. Entre os itens mais curiosos e diferentões estão um carrinho de bebê, um par de muletas de alumínio e uma ukulele, que é um instrumento musical. Quem quiser reaver objetos perdidos terá que entrar em contato com o Fundo Social de Guarulhos. Veja agora a lista dos principais itens: carrinho de bebê, par de muletas de alumínio, ukulele e instrumentos musicais em geral, diversos celulares e equipamentos eletrônicos, várias joias, incluindo aliança com diamantes e relógios Rolex. E o e-mail para contato é fundosocial@guarulhos.sp.gov.br e o telefone é 011 97213 9464, aos cuidados de Tatiane Amorim. Qualquer pessoa pode vir até o local e conferir se algo realmente pertence a ela. E veja a seguir, mulher leva susto ao se deparar com jiboia dentro do carro. E ainda, Flamengo domina o ranking de público do Brasileirão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, lá no Mato Grosso do Sul, um caso curioso. Uma mulher que ela encontrou uma jiboia no carro dela e teve que chamar a polícia militar para retirar o animal. Vamos ver agora a reportagem com Wellington Pael. Uma jiboia movimentou o Parque dos Poderes em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. O local abriga diversos setores da administração estadual e alguns órgãos federais. E na tarde de ontem, o animal chamou a atenção ao dar um passeio nada discreto. Depois de desfilar pela região do prédio da Secretaria de Estado de Administração, a serpente ainda se abrigou na estrutura de um veículo. Uma surpresa e também um susto para a servidora pública Evelyn Nascimento, dona do carro que estava estacionado. A princípio, as testemunhas acharam que a jiboia iria apenas passar por debaixo de um veículo do lado para o outro. Mas o que a cobra queria mesmo era um cantinho para se acomodar. Ela entrou e se enrolou na mola do amortecedor. A Polícia Militar Ambiental e equipes do Grupo de Resgate Técnico Animal aqui de Mato Grosso do Sul foram acionadas e constataram que o resgate seria então um pouco mais delicado. Pelo tamanho do animal e pela forma como estava preso na estrutura do carro, qualquer tentativa de retirada sem a técnica necessária poderia causar ferimentos à jiboia e risco aos agentes. Um médico veterinário foi chamado para auxiliar na operação e a cobra precisou ser sedada antes da remoção. Vídeos feitos no local mostram o trabalho minucioso das equipes, desenrolando aos poucos o corpo do animal que estava totalmente enroscado no conjunto do amortecedor. A operação durou cerca de 3 horas. Somente após essa sedação e as manobras técnicas, a jiboia foi retirada sem ferimentos aparentes. Depois de avaliada, a cobra deverá ser levada para uma área segura de soltura. Segundo a PMA, a presença de animais silvestres no Parque dos Poderes é recorrente por causa de áreas de mata preservada. O local abriga ainda lobinhos, coatis, tatus, raposas, macacos e capivaras, além de uma grande diversidade de pássaros. A orientação é que em situações semelhantes, a população não tente retirar o animal por conta própria e acione, então, equipes especializadas. Olha, em Santa Catarina, uma outra mulher foi mordida por uma capivara enquanto mergulhava em um lago. A Michele Veiga vai contar essa história. E uma mulher que passava a tarde ali em Lagoinha do Oeste, na Grande Florianópolis, se refrescando das altas temperaturas que ainda eram registradas na última segunda-feira, acabou sendo surpreendida no seu momento de lazer.
ela estava ali se banhando quando se deparou com uma capivara. Isso mesmo, o animal, né, que é de grande porte, acabou também se assustando com essa pessoa e acabou mordendo a mulher em diversas localidades. Braço, perna e glúteo foram atingidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, o animal acabou fugindo, né, ali da localidade, se escondendo em área de mata, e a mulher acabou sendo atendida por outros banhistas que estavam ali, socorrida, melhor dizendo, e depois sim atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que acabaram inclusive acionando o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para que ela fosse levada ao hospital mais próximo para cuidar dos ferimentos. Ela não corre nenhum risco de perder a vida, mas ainda continua internada em observação de acordo com a gravidade. A capivara ela tem se tornado um animal mais comum nas áreas urbanas, até porque as áreas urbanas estão invadindo as áreas de mata, do que deixam o animal aí sem condições de sobrevivência. A gente tem acompanhado vários registros de animais passeando pelas rodovias federais, rodovias estaduais, inclusive na cidade, inclusive até com famílias de capivaras aí cortando as cidades do Brasil, e também registrados aqui em Santa Catarina, porque esses animais estão procurando comida, um outro habitat para continuar a sua criação. Aqui em Santa Catarina, né, esse índice tem aumentado bastante. Em Criciúma, aqui no sul do estado, de onde a gente fala, também há vários registros de observação de capivaras, até mesmo na área urbana. Em bairros nobres aqui da cidade, a gente tem registrado a presença de capivaras em hall de apartamentos, de prédios, presença inclusive em piscinas de casas, de mansões, enfim, de prédios também. Esse animal tem sido visto mais constantemente. Nesse caso lá de Florianópolis, era uma área mais fechada, uma área de mata, mas mesmo assim, né, o animal estava ali e acabou mordendo essa senhora, que por enquanto, né, está em observação no hospital. Lembrando, né, para a papelaria, que muito está se vendendo, o animal pode até parecer fofinho, mas pessoalmente não chegue perto, pois ele é um animal silvestre e bem perigoso. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Boa tarde, Nayara. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos de casa. E, Nayara, vamos começar então falando do Gabigol. Isso porque ele chegou esse ano no Cruzeiro, mas parece que já está de saída, Nayara. Isso mesmo, Kleber. O atacante Gabigol, que chegou nesta temporada no Cruzeiro, não conseguiu seu espaço na Raposa e não atuou por muitos minutos. A saída do camisa 9 não é vista como algo distante e podemos ter novamente Gabigol voltando para onde foi revelado. À espera das decisões da Copa do Brasil, Gabigol não deve continuar no Cruzeiro no ano que vem. Apesar de ter contrato até 2028 e ter chegado com status de estrela, ele não conseguiu sequência com Leonardo Jardim. Por mais que o assunto não seja tratado abertamente pelo Cruzeiro e nem pelo jogador, Gabriel já externou a pessoas próximas do clube e de fora que tem o desejo de sair. Ele gosta de Belo Horizonte e do clube, mas quer ter mais minutos em campo. O Cruzeiro, por outro lado, está em modo de espera sobre o caso. Pedro Lourenço, presidente da SAF Cruzeiro, tem boa relação com o atacante e deseja sua permanência. Olha, o Gabriel realmente foi uma contratação fora da curva nossa lá. E ele é um menino bacana, ele trabalha muito, a gente está feliz com ele. Ele não tem jogado o que ele esperava jogar. Agora isso é com o técnico do Jardim, não é comigo, né? Ele tem contrato até 2028. Gabriel tem o principal salário do Cruzeiro e um dos maiores do futebol brasileiro, principalmente por ter chegado sob pré-contrato sem custos para aquisição de direitos econômicos. Caso Leonardo Jardim decida permanecer e o Cruzeiro cumpra o desejo de manter Matheus Pereira e Caio Jorge, Gabriel começaria mais uma temporada cotado como opção no banco de reservas. Mesmo que tenha sido importante em alguns momentos do Brasileirão, uma eventual saída abriria espaço para a chegada de nomes também relevantes para o projeto do Cruzeiro. O principal obstáculo para o atacante seria conseguir um contrato parecido com o que ele tem lá, principalmente no aspecto financeiro. E o jogador inicialmente prioriza seguir no Brasil. O Santos aparece como um dos principais destinos para Gabriel. Ele pode preencher lacuna entre os camisas 9 da equipe, já que Tiquinho Soares deve sair e Lautaro Dias não rendeu o esperado.
O jogador também pensa em morar perto de Neymar e família, já que namora com Rafaela, irmã do amigo e craque do Santos. Há um desejo mútuo entre as partes, mas a negociação de fato vai ficar para depois que o Cruzeiro conhecer seu destino na Copa do Brasil. E Nayara, que o Flamengo foi campeão, ficou em primeiro lugar do Brasileirão, todo mundo já sabe, não é mesmo? Mas parece que o time carioca também dominou outras estatísticas no campeonato? Isso mesmo. Foi um ano em tanto para a nação rubro-negra, porque fora dos gramados, nos rankings de público e renda do Campeonato Brasileiro, ele também foi o campeão. E com essa quantidade de título, normal é a torcida acompanhar mesmo. Porém, não são todos os torcedores que podem comemorar tanto assim. Vamos conferir mais detalhes na matéria. O rubro-negro fechou a disputa com as melhores médias, os maiores públicos, recordes e dono da maior arrecadação bruta. Para completar, teve a maior média de público na história dos pontos corridos. A edição de 2025 do Brasileirão teve um total de 9.700.000 ingressos vendidos e uma média de 25.531 pagantes por partida. Essa é a terceira maior marca da história da competição, ficando atrás apenas das edições de 2023 e 2024. Assim como esses últimos anos, ninguém levou mais torcedores aos estádios no Brasileirão do que o Flamengo. Teve um total de 1 milhão de pessoas nos seus 19 jogos como mandante, todos no Maracanã, com uma média de mais de 58.000 pagantes por partida. O Cruzeiro, com 40.000 torcedores por confronto, é o segundo no ranking. Corinthians, Bahia e Palmeiras fecham o top 5 na lista das maiores arrecadações. O Mengão também é dono de 15 das 20 melhores marcas. O recorde foi na vitória decisiva por 3-2 sobre o Palmeiras, com 5.900.000 reais. Santos, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians também estão nesse ranking como mandantes. Por aqui ficam as notícias do esporte. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada a todos de casa e até mais. Muito obrigado pelas informações, Nayara, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.